Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de AutoCAD, onde nós vamos estar trabalhando o assunto sobre compatibilização de projeto 2D para projeto 3D. Então nós vamos estar aprendendo um processo de otimização do arquivo para nós podermos levar esse arquivo da melhor forma possível para um software onde faremos uma modelagem, onde começaremos o processo de modelagem em 3D. O meu nome é Wallace, eu sou instrutor na área de computação gráfica há 14 anos e estou fazendo essa aula em parceria com a arquiteta e autora do livro AutoCAD 2020, Guia Completo para Iniciantes, a Graciele Cristina. Então essa aula ela é em parceria com a autora para que nós possamos complementar, trazendo aqui um conteúdo extra para que você possa aprender esse processo de transição do AutoCAD para outros softwares, Porque quando nós vamos começar a fazer um projeto 3D, é necessário você fazer uma manipulação no seu projeto 2D para que ele possa ir de uma forma mais compatível. Aqui eu vou estar mostrando para vocês alguns projetos que eu desenvolvi. Vou estar voltando aqui. Então aqui são alguns projetos 3D. Esses projetos foram desenvolvidos no software 3D Max, utilizando o V-Ray, mas todo o processo inicial para se chegar em uma maquete deve-se passar pelo AutoCAD. Geralmente, a maioria dos projetos vem em AutoCAD e então você precisa desenvolver toda a parte de modelagem, texturização, iluminação, tudo isso dentro de um software 3D. Pode ser o SketchUp, pode ser o 3D Max, Você pode até modelar no próprio AutoCAD, dentro do AutoCAD 3D. Então existem várias formas onde você possa começar o desenvolvimento de um projeto 3D. Então no caso aqui também você pode ver que tem uma planta humanizada, onde você pode começar um tratamento no AutoCAD 2D, fazer todo o processo de limpeza da planta, para depois você levar para outros programas, para você continuar o processo de desenvolvimento de um projeto. Então essas plantas aqui, chamamos de planta humanizada, são plantas que são muito utilizadas na área de construtoras, eles vendem os projetos na planta. Então aqui tem AutoCAD, tem CorelDRAW e tem Photoshop, nesse tipo de processo. Então aqui é uma maquete 3D, então todo esse processo para você desenvolver um projeto, isso aqui é um projeto comercial, de uma panificadora, onde foi desenvolvido aqui os móveis, tá ok? Então aqui é só para vocês terem uma ideia, que vocês podem desenvolver projetos 3D e vocês podem também fazer todo o início desse processo através do AutoCAD, fazendo toda a base do projeto para você poder começar a fazer um desenvolvimento 3D mais à frente. Então, é muito importante essa aula, onde nós vamos estar abordando aqui no AutoCAD. Então, essa aula é muito importante para que você entenda que você precisa fazer primeiro uma boa otimização do seu arquivo, fazer uma limpeza de projeto, fazer essa compatibilização, para que quando você for para um outro programa, você consiga desenvolver de uma forma mais organizada o seu projeto 3D. Então, para nós começarmos, eu vou abrir aqui, vou vir aqui na pasta e vou abrir aqui esse arquivo, compatibilização 2D para 3D, tá? Então, nós vamos estar utilizando esse arquivo. Vou clicar aqui. A versão que eu estou usando do AutoCAD é a versão 2023. Então aqui eu vou abrir. Então, cliquei aqui no Open e vou abrir aqui o arquivo de compatibilização.
Abrindo aqui esse arquivo, aqui nós vamos estar simulando uma situação onde nós recebemos um arquivo já finalizado, um arquivo 2D já finalizado. Esse projeto ele não foi desenhado por você, então você precisa de algumas técnicas de limpeza de projeto para que você possa estar levando esse arquivo para um software ou SketchUp ou 3D Max ou Revit. Então eu preciso usar técnicas aqui para que eu possa fazer uma limpeza mesmo sem ter desenhado o projeto. Isso acontece muito quando você trabalha em escritórios, né? Quando você trabalha no ramo de projetista 3D, né? Então você precisa saber manipular mesmo quando não foi você que desenhou o projeto. Então aqui nós temos aqui vários exemplos aqui de projeto. Nós vamos estar trabalhando com esse modelo aqui, tá? Que é o mais simples a princípio, né? Quem sabe mais para frente a gente possa estar fazendo aí aulas complementares utilizando esses outros projetos. Mas a princípio nós vamos estar trabalhando com esse projeto aqui do meio, né? Então o objetivo nesse momento é ensinar para você como corrigir erros, né? Porque muitas vezes quando vem algum projeto, você vai encontrar erros no projeto, você vai encontrar linhas duplicadas, você vai encontrar situações onde a pessoa que fez o projeto, né, pode ocorrer algumas falhas aí no processo de desenho. Então você precisa limpar o projeto, corrigir todas essas situações para que você possa ter mais efetividade quando você levar o seu projeto para o 3D. Então a primeira coisa que você deve fazer quando você vai começar um projeto, vai começar um processo de limpeza, de adaptação, de compatibilização para o 3D, então é necessário você, primeiramente, salvar como, né? Você precisa fazer uma cópia dessa planta, né? Desse projeto, porque eu preciso desse projeto original para que eu possa depois coletar informações, né? Informações de altura aqui no corte, né? Alguma informação, o nome do ambiente, né? Então é importante você manter o seu arquivo original. Então, para começar a fazer esse processo de limpeza, esse processo de ajuste do projeto, para você poder começar uma maquete eletrônica, é necessário você salvar como. Então, eu vou vir aqui em cima, na barra de acesso rápido, e vou clicar aqui, ó, salvar como. E vou escrever aqui, ó, projeto 3D. Vou pôr aqui compatibilização. Aqui ele tá, você pode colocar a versão aqui 2013 ou 2010, né? Pode ser, vai depender do software que você vai usar e da versão também desse software. Então aqui você pode configurar essa questão aí também. Vou deixar aqui em 2010 mesmo, não tem problema. E vou clicar aqui em salvar. Uma vez que eu salvei, você pode ver aqui em cima que o nome mudou, né? Já estou aqui na cópia, né? Projeto 3D compatibilização. Então agora eu vou começar o processo de limpeza. A primeira coisa que eu faço quando eu quero começar esse processo, eu verifico os layers. A primeira coisa que você tem que fazer é a verificação de camadas, né? Que fica aqui, né? A parte aqui de camadas. Então eu vou vir aqui, ó, nessa seta, vou dar uma olhada aqui nos layers, né? Nas camadas que nós temos aqui nesse projeto. E você pode observar que aqui, ó, eu tenho uma camada congelada. Então, por isso que é importante, primeiramente, você verificar as camadas para você saber se tem alguma camada desligada, né? Se tem alguma camada trancada ou alguma camada congelada. Isso é importante porque
Se você começar o processo de limpeza e você não verificar, e quando você levar para um programa 3D, você vai observar que você vai levar tudo que está naquela camada, né? Então vai chegar lá e o seu arquivo não vai estar limpo, né? Vai ter outros elementos ali. Então sempre é importante você verificar essa questão das camadas. Então aqui eu já observei que eu tenho aqui essa camada onde ela está congelada. Então eu vou vir aqui e vou abrir. E já vou deixar também no layer 0, tá? É importante fazer isso, já deixar no layer 0, para que não fique nenhum elemento aqui na cena, né? Que não seja o layer 0 lá no final, porque nós vamos também fazer uma limpeza desses layers. Nós não vamos levar esses layers aqui. Nós vamos estar fazendo outros layers, nós vamos estar fazendo aqui um outro processo em cima dessas plantas. Então, a princípio, eu vou fazer o seguinte, eu já vou deletar aqui, ó, já vou ganhar tempo, eu vou deletar essas outras plantas. Aqui eu já começo o processo de limpeza, então já vou deletar aqui essas plantas e já vou ficar apenas com essa planta central, que é a planta que me interessa nesse momento. Outra coisa que eu tenho que verificar é se eu não tenho linhas soltas dentro desse arquivo, né? Se eu não tenho linhas espalhadas aqui, né, pelo arquivo. Como é um arquivo que não foi eu que desenhei, né, não é um projeto feito por mim, então eu preciso fazer essa verificação, porque eu não sei qual foi o processo utilizado para fazer essa planta. Então aqui você tem que imaginar isso, que você está desenvolvendo um projeto que ele veio para você e não foi você que desenhou. Então você não tem muitas informações a respeito desse arquivo. Então aqui eu vou vir, clico aqui na ferramenta Zoom, dentro da barra. Essa aqui é uma barra de navegação, né? A barra de navegação completa do AutoCAD, né? Então aqui eu venho na parte de Zoom e vou usar aqui o Zoom Extends. Então, clico aqui no Zoom. Ó, você pode observar que o projeto ficou pequeno, o projeto está aqui. E aqui, ó, apareceram aqui 3 pontos. Então, a gente pode observar que existem linhas aqui, ó, espalhadas. Olha só, ó, P3. Existem alguns erros aqui, né? Ó, tem um bloquinho aqui. E tem um bloquinho aqui. Então você pode observar que nós temos aqui alguns elementos soltos aqui no arquivo. Então eu faço uma seleção, pegando esses elementos e deleto. E vou clicar novamente aqui no Zoom Extends. Você pode observar que agora ele centralizou o projeto na tela, né? Na nossa área de trabalho. Ok? Lembrando que essa aula ela é uma aula mais avançada, né? Então, para você que está começando aí o AutoCAD, é importante você fazer o estudo do livro, né? Você fazer o estudo inicial, aprender esse princípio. E aqui eu vou fazer uma aula um pouco mais direta, né? Para quem já está aí, já tem um certo conhecimento do programa, tá? Que essa aula aqui ela é uma aula mais para o final, quando você já sabe fazer manipulação de projeto, quando você já conhece aqui o básico do AutoCAD, tá bom? Então aqui, cliquei no Zoom Extend, ele centralizou, então eu já sei que eu não tenho mais objetos soltos na cena. Por quê? Primeiro eu verifiquei nos layers, vi aqui que eu não tenho nenhuma layer desligada, todas estão ligadas, e já fiz também essa verificação em toda a cena, né? Em toda a área de trabalho. Então aqui eu tenho apenas a planta. Tenho apenas aqui a planta baixa. Então, vou começar agora o processo de limpeza dessa planta. Lembrando que nós vamos utilizar um processo aqui automatizado, um processo inicial, mas depois nós vamos estar trabalhando também de forma manual, tá? Fazendo alguns ajustes aqui nesse projeto. Então, primeira coisa eu já vou deixar aqui, né, no Layer 0 e também vou deixar aqui nas propriedades by Layer, né? Vou deixar aqui padrão, tá? Então, primeira ferramenta que eu vou estar utilizando aqui com vocês é a ferramenta Quick Select, tá?
Essa ferramenta, ela é uma ferramenta onde ela vai abrir uma caixa de diálogo aqui para você e ela vai permitir você deletar os elementos que estão aqui na área de trabalho, né, aqui no Model. Ela vai permitir você deletar por categoria. Ou eu posso deletar também por camada, utilizando aqui o Layer. Então, a princípio, nós vamos estar deletando os elementos que nós não precisamos levar para o 3D, que é o processo de otimização do arquivo. Tem muitos profissionais que levam o projeto da forma como ele está desenhado mesmo no AutoCAD, não fazem esse processo de otimização. Mas quando você está fazendo um projeto 3D, é importante você considerar que lá no 3D você vai inserir materiais, você vai inserir iluminação, você vai inserir blocos, né? Agora eu vou fechar aqui, vou abrir aqui para você entender. Numa cena 3D, você pode compreender aqui que nós temos, além da modelagem, né, além da arquitetura que é feita aqui, você ainda tem esse jogo de mesa, né? Você tem aqui os talheres, você tem aqui as louças, você tem aqui vários elementos que compõem, né? Você tem uma geladeira, você tem bancada. Então, esses elementos, eles ficam pesados lá no 3D. Então, é interessante você otimizar o seu arquivo o máximo possível, deixar ele mais leve para que você possa ter mais qualidade lá no 3D Max, né? Ou no SketchUp, né? Ou no Revit. Então, assim, é importante você levar o arquivo mais leve possível para que você possa lá ganhar esse espaço aí para você dar mais qualidade para a sua maquete. Então, aqui, nós vamos utilizar o Quick Select aqui, Utilities, Quick Select. Então, aqui nós vamos começar a deletar por categoria. Então, eu tenho muitas coisas aqui que eu não preciso estar levando para um programa 3D, porque lá vai ser um processo de modelagem, então muitas coisas aqui eu não preciso estar levando, de informações, de documentações, eu não preciso. Então, a forma como a gente utiliza essa ferramenta é o seguinte, você vai vir em Object Type e vai escolher a categoria que você quer selecionar. Então, vou escolher aqui a primeira categoria. Eu vou escolher aqui a tabela, categoria de tabela, o tipo de objeto. Aqui no Operator, eu vou vir aqui, selecionar tudo e vou dar um OK. Você pode observar que ele selecionou essa tabela. Eu poderia ter feito uma seleção aqui manual, feito essa seleção aqui deletado? Poderia, mas imagina, aqui é porque nós estamos usando um exemplo pequeno, mas imagina que você está fazendo uma limpeza de projeto de um condomínio, onde tem ali 5 torres, né, vários prédios. Então você vai ter uma quantidade de tabelas ali muito grande. Então esse processo nós estamos pensando não só em pequena escala, mas também em grande escala, ele se torna eficiente. Tá? Então, por isso que eu estou mostrando utilizando a ferramenta Quick Select, pensando que você tem vários elementos dessa categoria dentro do seu arquivo. Então, eu vou vir aqui, novamente, tabela, venho aqui na operação, selecionar tudo, OK. Vou deletar. Pronto. Então, imagine que se tivesse aqui 20 tabelas, todas teriam sido deletadas. Tá? Então, eu vou vir aqui novamente, Quick Select. Vou pegar aqui agora a categoria Rotate Dimension, que são as cotas, né? São as informações do projeto. Vou vir aqui novamente na operação, selecionar tudo, OK. Deleto aqui. Ó. Agora você imagina, se você está fazendo um projeto muito grande, um projeto onde tem vários prédios, várias plantas, e você precisa deletar todas as cotas de uma vez, né? Então, esse processo ele ajuda muito nisso. Voltando aqui, vou clicar novamente no Quick Select e vou pegar agora os textos. Então, vou escolher aqui, categoria de texto, selecionar tudo, OK.
deleto. Vou voltar novamente no Quick Select. Você pode também pegar essa ferramenta pelo atalho, que é QSelect. Digitando QSelect, você também entra aqui nessa caixa de diálogo. Então, vou pegar aqui agora a Ashura e selecionar tudo. Ok. Você pode observar que ele vai pegar aqui todas as Ashuras do projeto. E aí eu vou deletar. Vou novamente. Então, aqui eu tenho múltiplo, linha, polilinha, arco e blocos. Nessa categoria aqui de blocos, vem aqui na operação, selecionar tudo e OK. Essa categoria você tem que observar bem, porque existem projetos onde profissionais transformam determinados ambientes em blocos ou paredes, né? Então vai depender muito do projeto que você estiver mexendo. Nesse caso aqui, ó, você pode ver que os blocos aqui, ó, são apenas os bloquinhos mesmo, né? Os móveis aqui, as louças, vegetação, não interfere aqui pra gente em relação ao 3D. Então eu vou vir aqui e vou deletar, mas você tem que ficar muito atento quando escolher essa categoria de blocos, porque existem projetos onde a pessoa que desenhou, o projetista, ele transforma uma parte de paredes em blocos, né? Então, se você viu que quando você escolheu a categoria de blocos e alguma parede, algum elemento, escadas, algum elemento que seja importante para o seu 3D foi selecionado, é interessante você explodir, né? Utilizar a ferramenta Explode. Vou vir aqui, ó, vou voltar. Por exemplo, se essa peça aqui ela é importante para o meu 3D, eu venho aqui e clico na ferramenta Explode, porque aí eu vou tirar ela da categoria de blocos, tá? Então, depois eu venho, seleciono novamente os blocos, venho aqui blocos, seleciono todos, ok. Aí essa opção aqui, essa ferramenta, ela não seria deletada. Ou você pode também aqui, ó, nesse momento aqui onde todos estão selecionados, segura o Shift e faz uma seleção, né? Faz aqui um crossing, né? Aí você vai ver que ele também tira a seleção desse elemento, né? Desse objeto, e aí você pode deletar o restante. Ok? Então aqui eu vou deletar também, tá? Não tem necessidade dele. Vou voltar lá e vou pegar aqui novamente para a gente analisar aqui as categorias. Então eu tenho aqui a categoria múltiplo, né? Linha, polilinha e arco. Aqui na categoria arco, também é interessante, ó, selecionar tudo, ok. É interessante você fazer uma análise mais detalhada, né, dessa categoria, porque pode ter elementos dentro do seu projeto onde envolva algum arco, né, alguma curva, né, às vezes uma parede ou um caminho. Então é interessante você analisar isso também, né, para que você não venha deletar um elemento que seja importante para a sua modelagem. Então aqui, eu estou observando aqui, ó, é só o arco mesmo, né, das portas, né, onde mostra aí o espaço que a porta vai ocupar, né, para abrir e fechar. Então, nesse caso aqui não tem importância para a gente em relação ao 3D. Então, eu vou deletar. Vou voltar novamente aqui na ferramenta Quick Select. Então, agora que nós sobramos aqui 3, né? Se eu venho aqui, ó, polilinha, né? Polyline, operação, selecionar tudo, ok. Se você analisar aqui, ó, você vai ver que tem paredes aqui que foram desenhadas com a ferramenta, ó, um muro foi desenhado com a ferramenta Polyline, tá? Então aqui você pode observar que nós não vamos poder deletar essa categoria, tá? Então, vamos voltar aqui. Categoria de linha, também não, né? Categoria de linha também não pode, porque o projeto foi desenhado utilizando ferramenta linha. E por último, aqui a categoria Multiply,
Então, eu vou vir aqui, selecionar tudo, ok. Quer dizer o quê? Todo o projeto. Então, você também não pode deletar nenhum elemento. Então, agora, nós vamos passar para uma outra fase. Por exemplo, a parte aqui de esquadrias, portas, janelas, nós também não vamos precisar, nós não necessitamos desse desenho aqui. Nós precisamos apenas deixar o vão, né? Então, eu vou começar a deletar também essas portas e essas janelas. Então, aqui, ó, eu vou dar um clique aqui nessa janela. Ó, você pode observar que ela está num layer chamado janela. Então, se o projeto foi bem desenhado, né? Se o projeto está bem organizado, todos os elementos estão nas suas camadas, ficaria mais fácil. Não é o caso desse arquivo aqui, né? Desse exemplo. Nesse exemplo aqui, nós já vimos aqui vários erros, né? Que eu vou corrigir junto com vocês, para que vocês possam entender que é necessário fazer sempre uma análise do projeto, estudar o projeto, para que você consiga ter um bom desenvolvimento lá na frente, né? Não venha a ter nenhum tipo de erro aí no seu projeto. Então, sempre é importante vocês estudarem o projeto. Então, eu vou vir aqui, ó, para deletar todas essas janelas, eu vou novamente aqui no Quick Select. Porém, ao invés de mudar aqui na categoria, eu vou deixar aqui no múltiplo e vou clicar aqui, ó, Layer. Vou vir aqui na propriedade da categoria e vou clicar aqui, ó, quero deletar agora por camada. Aqui, na operação, vou deixar o que é igual a tudo que for igual à camada janela, né? Tudo que estiver na camada janela. Ok. Você vai observar, ó, que ele vai selecionar todos os elementos que estiverem naquele layer, né? Naquela camada. Então, eu vou vir aqui e vou deletar. Outro elemento que eu quero deletar aqui são as portas, né? Também não preciso do desenho aqui das portas, preciso apenas do vão. Então, você pode observar que está na camada aqui, né? No layer porta. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Vou vir aqui no Quick Select, Layer. Vou vir aqui, ó, porta. Ok? Vou dar um OK. Você vai ver aqui que vai selecionar todas as portas aí, todos os elementos que estão na categoria de porta. Então, vou deletar aqui também. Agora aqui é o seguinte. Aqui eu vou deletar essa linha aqui, né, que estava compondo aqui com a tabela. Essa parte aqui, ó, esse elemento, eu posso deixar aqui, ó. Eu vou deletar de forma manual mesmo, tá? Deixando só essa parte aqui do telhado. E aqui, agora eu vou começar a fazer um processo de limpeza manual, né? Porque são elementos, no caso desse projeto, né, que não foi um projeto bem desenhado, bem organizado. Você pode observar aqui, ó, que eu tenho alguns elementos aqui, deixa eu ver, ó, mobiliário, né? Vamos fazer um teste aqui nessa questão aqui do mobiliário. Então, eu vou vir aqui, Quick Select, Layer, e vou pegar aqui mobiliário. Ok. Ó, você pode observar que aqui eu tenho um caminho, então eu não posso deletar. Né? Então, eu vou segurar aqui o Shift, né? E vou deixar aqui, vou tirar a seleção aqui do calçamento. Ó. E vou deixar apenas os elementos aqui que... Esse aqui também eu tenho que deixar, porque é uma bancadinha. Então, eu vou deletar só esses elementos aqui. Aqui eu tenho uma projeção, vou deletar. Aqui eu tenho esse elemento aqui, que era um elemento onde falava P1, P2, né? Um elemento aqui de documentação. Então, vou deletar aqui também. Aqui na frente também, era um elemento aqui de documentação. Como que eu sei disso? Se eu abrir aqui o arquivo original, igual aqui, ó, esse aqui é o 3D. Então, aqui é o arquivo original. Vou abrir ele.
Abrindo ele aqui, ó, você pode observar, ó, que antes era, ó, P1, P1, P2, né? Então era um arquivo aqui de leitura para o quadro de aberturas aqui. Então por isso que eu deletei lá. Por isso que é importante você ter os dois, né? Você manter o arquivo original e depois você ter o arquivo que você está manipulando, para que você possa fazer esse estudo, né? Para não deletar algo que seja importante aqui para o projeto. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou selecionar toda essa planta aqui e vou transferir ela para o layer 0. Só que antes de fazer isso, deixa só eu fazer uma correção aqui. Você pode observar, ó, que aqui eu tenho uma linha. Ó. Quando você vai trabalhar com 3D, não é interessante você deixar linhas assim, né? Fragmentada, né? Então, aqui no caso, eu vou pegar aqui o chamfer e vou juntar aqui, né? Uma horizontal e uma vertical. Então, aqui é importante você deixar a linha inteira, né? Do início ao fim do trajeto dela. Então, aqui você pode ver que tem a mesma situação. Ó. Então, eu vou deletar aqui, vou pegar aqui novamente, ferramenta chamfer, e vou juntar. Então, agora eu vou selecionar aqui, deixa eu ver se tem aqui algum erro. Não. Então, eu vou selecionar todo o projeto e vou colocar aqui no layer 0. Vou transferir tudo para o layer 0. E nas propriedades dessas linhas, eu também vou colocar aqui tudo no padrão, tá? Tudo by layer. Ok? Então, feito isso aqui, você pode ver que nós já estamos bem adiantados aqui na questão da limpeza do projeto e no que nós vamos deixar aqui para poder levar para um projeto 3D, né? Então, até o momento, nós vamos deixar dessa forma e aqui, para finalizar, eu vou colocar, eu vou utilizar aqui uma ferramenta que se chama Purge, né? Então, vou vir aqui, ó, P-U-R-G-E, ferramenta Purge. Essa ferramenta, ela vai limpar, né? Ela vai limpar aqui todos aqueles elementos que não estão sendo mais utilizados no projeto. Então, eu vou vir aqui, ó. Quando você abre aqui essa caixa de diálogo, aqui ele pede para você confirmar, né? Se você quer mesmo limpar essas categorias aqui. Todas as categorias que você vê que tem esse mais, esse sinalzinho de mais, são as categorias que têm elementos que não estão sendo utilizados, né? Que são elementos como se fosse um lixo virtual aqui, tá? Que está só enchendo aqui o arquivo e não estão sendo utilizados, né? Não tem necessidade. Então, o que que eu faço? Eu desligo essa caixinha, deixo tudo desligado aqui, para que ela nem me pergunte se eu quero confirmar, e vou clicar aqui, ó, Purge, né? Então, aqui no caso seria eliminar tudo, limpar tudo, né? Então, eu vou clicar aqui até todas as caixinhas aqui terem sumido. Você pode ver que ele não me dá mais aqui a opção de limpar. Então, vou fechar, close. Quando você vê aqui, ó, só sobrou a layer cota e o layer 0, tá? Depois nós vamos ver aqui como que nós vamos deletar essa layer cota. Então, eu vou salvar aqui o arquivo, ó, clico aqui em Save. E agora nós vamos fazer uma comparação do que era, né, do qual era o tamanho do arquivo e o tamanho que ficou até esse momento. Então, nós vamos vir aqui, ó. Aqui, ó, você pode observar que o arquivo tem 375 KB. No arquivo agora, ó, caiu para 69 KB. Então, você vai ver aqui, ó, que já houve uma diferença de tamanho de arquivo muito grande, muito considerável, para que nós possamos levar esse arquivo para um software 3D. Então, vai chegar muito leve lá. Mas essa daqui ainda tem muita coisa para nós ajustarmos, né? Essa é só a primeira aula, né, desse
workshop que nós estamos fazendo, né, sobre compatibilização. Então, essa primeira fase aqui é mais para você entender esse início de processo de limpeza de projeto. Tá? Mas nós vamos fazer outra aula para darmos continuidade nesse assunto até o arquivo ficar pronto para ir para um software 3D. Tá ok? Então, até esse ponto aqui, estudem esse processo, estudem essas ferramentas para que vocês possam utilizar esses recursos. Aqui, ó, vou deletar esse aqui também. Para que vocês possam utilizar esses recursos aí quando vocês forem trabalhar com maquete eletrônica. Tá bom?